Ansiedade até que não, mas transtorno na profissão tem muito. É muita cobrança entre carregar e descarregar. Você lidar com muita pessoa, muita gente diferente, muita gente arrogante. Então você acaba, né, gerando um transtorno. Puxada, é uma rotina dura que antes de você carregar, é uma história. Depois que você carrega, o pessoal quer a mercadoria no local, no destino. Então é uma rotina muito delicada, porque você tem que ter cuidado no movimento que você vai, porque já tem outros que já descarregaram e estão vindo. Então há uma certa agonia em cima disso aí, principalmente pelos que trabalham com missão, né? Eles querem trabalhar, rodar dia e noite, e a rotina é cansativa. É muito estresse. Como eu falei, você lidar com muita gente, pessoas que lhe mandam, você é obrigado, você é subordinado, né, a muitas pessoas. Você chega num posto para abastecer, tem pessoas que lhe tratam mal. Você chega no lugar para descarregar, um guarda daqueles da empresa lhe trata às vezes com grosseria. Então se torna muito estressante. Cai tudo para cima de você. A responsabilidade sua é dobrada, é grande. Como eu acabei de falar, as pessoas, quando você carrega, eles querem pressa, eles querem que você chegue no destino. Tanto o dono da mercadoria quanto o dono do caminhão, que muitas das vezes tem prestação para pagar, entendeu? Então assim, há um sobrecarregamento sobre a sua responsabilidade. Então tem essa sobrecarga, né? O estresse psicológico, serras para você subir, serra para você descer, acidente. Então junta tudo e fica uma pessoa sobrecarregada. Por isso é que tem confusão em fila, briga, morte, como teve agora, acho que em Lucas do Rio Verde, um caminhoneiro matou 2 a facada. O sistema exige isso de nós. Infelizmente a realidade é essa. A todo instante nós estamos sendo cobrados por resultados. E quem trabalha com frete, normalmente trabalha por demanda. E para que essa demanda seja atendida, os prazos, então a gente pode trabalhar com essa pessoa, primeiro ponto, a questão de como ele está lidando com o imediatismo, como ele está lidando com a cobrança de quem contrata o serviço, e a questão também das perdas é muito importante, porque algumas vezes há roubo nas estradas, às vezes há um acidente, e aí aquela pessoa tem medo disso acontecer. Então a gente pode auxiliar essa pessoa a lidar com esses receios, e eu penso que o trabalho não deve ser feito apenas com quem está prestando o serviço, mas também com quem contrata os serviços. Porque quem contrata o serviço quer apenas que a sua demanda seja atendida, mas não se preocupa com quem está ali na linha de frente. E cria-se uma relação ali de poder que traz reflexos na ansiedade dessa pessoa. E aí é importante a gente trabalhar com eles a flexibilidade no sentido de precisamos olhar com mais atenção, porque lá na frente o meu corpo vai cobrar a fatura e aí eu serei o maior prejudicado. Então eu preciso estar mais atento a isso. Já fui muito de trabalhar embriagado, né? Já bebi muito na época, mas eu particularmente não uso. Agora muitos daí a gente conhece, a gente vê que muitos usam entorpecente para poder aguentar a rotina. E agora é que usa mesmo. Então eu peço até aproveitar a oportunidade e pedir para quem está trafegando, tenha cuidado. Quem vai ali no caminhão, muitos vão sem usar. Vai a casos e casos. Mas muito, dependendo do que está levando, do que carrega, eles usam sim. Porque senão não aguenta, eles não suportam. Então assim, quem estiver dirigindo, quem estiver indo atrás de um caminhão, ou em ultrapassagem, ou se vê um caminhão ultrapassando, dá lugar.
Não entra não, porque se entrar, os acidentes acontecem. É por isso que acontece muita coisa. Então, essas substâncias, como a gente falou anteriormente, elas funcionam ali como uma forma de maquiar o problema. Então, usei, fiquei atento, estou concentrado, ou então tomei uma ou duas ou até mais para dar uma relaxada, mas cria-se uma dependência fisiológica, ou seja, o meu corpo vai exigir aquela substância para que ele esteja tranquilo ou atento, concentrado. E também a questão psicológica, porque quando a gente fala de dependência, nós temos cognitivo, né? Os pensamentos, a fissura, aquela necessidade de usar essa substância e, além disso, os gatilhos emocionais, porque substâncias como anfetaminas ou outras, elas podem também agir no sentido de despertar emoções como raiva exacerbada, tristeza, melancolia, angústia. E isso pode contribuir até mesmo para episódios depressivos. Quando a pessoa resolve interromper por conta própria, sem auxílio, pode vir ali um quadro ansioso, depressivo, misto e uma série de outras questões. Eu, particularmente, a estratégia que eu tenho é dormir. Eu, durante esse tempo todo, graças a Deus, eu nunca envolvi em acidente por eu ter provocado. Eu sempre, agora ultimamente eu estava rodando com 9 eixos. O 9 eixo é proibido rodar de noite. Por lei ele é proibido rodar de noite, ele tem que andar com excesso, eles rodam de noite, anda com excesso de peso. E eu evitei muito isso aí. Durante o período que eu trabalhei com esse caminhão, eu nunca coloquei um excesso e nunca rodei de noite. Então assim, eu verifico essas coisas e evito de fazer, né? Que não é o caso de muitos, porque hoje eu tenho o meu. Mas muitos não têm, muitos são empregados e são sugeríveis a poder fazer essas coisas. Então assim, eu evitei e evito. A gente está conectado 24 horas por dia, nós temos as exigências que nos são feitas no contexto onde a gente está inserido, no sentido de contas a pagar, compromissos, obrigações familiares, profissionais, pessoais. Então todos nós estamos sendo cobrados a todo o instante. Fora isso, a gente pode observar o seguinte: algumas questões podem vir da infância desse indivíduo. O indivíduo talvez não elaborou bem como que ele lida com a questão do inesperado. Então aquilo ali pode gerar ansiedade. O indivíduo ele não lidou bem com a expectativa, com o julgamento do outro. Isso também pode influenciar na ansiedade. As decepções, né? Ou seja, uma pessoa que vem com um histórico de acontecimentos traumáticos, isso a gente percebe muito em pessoas que trabalham com cargas de alto valor, né? Os carros fortes, por exemplo, motoristas que transportam carros nas rodovias e outras questões também. Essas pessoas podem ter passado por uma série de acontecimentos, ali gera um quadro de estresse pós-traumático. E o fator genético, também a gente não pode desconsiderar. A genética, talvez na minha família, ou na família de vocês, ou de quem está assistindo, possa ter esse traço ansioso. E aí, se ele não for trabalhado, porque às vezes a gente não percebe até chegar no tratamento terapêutico ou psiquiátrico. Então, se ele não for bem trabalhado, pode ser que venha trazer prejuízos aí, ou no trânsito, ou na vida de uma forma geral. A gente ainda vive numa cultura onde falar das emoções é sinônimo de fragilidade, principalmente para um perfil onde grande parte é formado por homens. Então é importante falar para esses homens, falar para essas pessoas que olhar para suas emoções é também cuidar da sua qualidade de vida. Por quê? Quando a gente está com o emocional abalado, não conseguimos trabalhar bem, não temos uma boa convivência familiar, não dormimos bem, não estamos bem conosco mesmo. Então, principalmente para os motoristas profissionais, mas na realidade para todos os motoristas é importante termos atenção ao uso de algumas medicações. Por exemplo, alguns antidepressivos, como
amitriptilina, venlafaxina, podem provocar sonolência, assim como vários outros, anticonvulsivantes, fenobarbital, carbamazepina, vários antialérgicos como a desclofeniramina, prometazina, hidroxizina, analgésicos opioides como tramadol, morfina, relaxantes musculares podem provocar um sono prolongado, como a ciclobenzaprina, por exemplo. Algumas medicações para náuseas e vômitos, como o dimenhidrinato, todas essas medicações e várias outras podem provocar sonolência. E essa relação de sonolência com as medicações muda muito de uma pessoa para outra. Então, algumas pessoas têm mais sonolência, outras não têm. Tem pouca sonolência ou tem a sensação de que não ficam com sono com as medicações, mas podem ter o reflexo reduzido. Então, é muito fácil a gente dizer que está com reflexo bom e dirigir numa estrada em que não acontece nenhuma intercorrência, mas basta que um animal atravesse na pista, basta que outro automóvel tenha uma atitude que a gente precisa de uma reação mais rápida e às vezes o nosso reflexo não vai corresponder àquilo e a gente pode ter o risco de acidente, né? Tendo prejuízo para a nossa própria vida ou para a vida dos outros também ao redor. Em relação aos motoristas profissionais, é muito comum também o uso de arrebite para conseguir manter-se acordados. Principalmente a caminhoneiros, pelo menos na minha prática diária, eu percebo mais em caminhoneiros o uso para conseguir cumprir metas de entregas e tal. E o arrebite, apesar de ser para retirar o sono e deixar a pessoa mais acordada, a maioria ainda toma junto com guaraná, com café, enfim. Apesar de deixar a pessoa desperta, ela diminui os reflexos, então existe muito risco nessas intercorrências que a gente falou há pouco. E ainda tem o risco de exaustão, né? Eu já tive pacientes que infartaram, inclusive, de tanto tomar medicação para conseguir manter e cumprir a meta, e era o funcionário do mês, várias vezes seguidas na empresa dele, mas acabou tendo um infarto grave. Então, assim, é necessário que a gente tenha esse cuidado. Como essas relações da medicação com a sonolência e diminuição de reflexo mudam muito de uma pessoa para outra, é necessário que você fique sempre acompanhando no seu médico, na sua médica, para saber qual é a medicação mais indicada para você. E lembre sempre de, quando for à consulta, informar o médico qual é a sua profissão, ou o tempo de direção que você tem por dia, o tipo de risco que você corre no trânsito, para que eles possam adequar a medicação, trazendo segurança e o tratamento adequados. É importante tentar ter uma rotina de atividade física, né? Às vezes a pessoa não consegue se cadastrar numa academia, por exemplo, por estar sempre viajando, mas faz uma atividade física, faz uma caminhada, né? 30 minutos, uma hora que para. Exercícios regulares são muito importantes para ativar todos os nossos órgãos, resumidamente falando, né? De forma mais superficial. Fazer uma boa alimentação, na hora do seu descanso, priorizar realmente o seu tempo de descanso, sem ficar usando tela, sem ficar mexendo no celular, parar realmente antes para ter um sono de qualidade, para que quando você acorda esteja bem desperto. Beber bastante água, enfim, cuidados gerais com a saúde, né? Água, um bom sono, boa alimentação, atividade física são fundamentais. Meditação também ajuda a pessoa a ficar mais desperta, ficar mais presente, existem várias formas de meditação. O café ajuda também, porque se mantém mais desperto, mas é necessário que não se exagere na quantidade de café. É necessário que o café seja usado com moderação também. Mas é um aliado para a gente conseguir ficar mais desperto, mais ativo. E, enfim, é isso. Solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante.
com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. da estrada representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, faço e deixo uma saudade, sempre chora um coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas do poçante, ela na imaginação. Coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar. Doutora, muitos motoristas acabam utilizando também de drogas ilícitas para se manterem dispersos durante a atividade profissional no trânsito. Já sabemos que
por serem lícitas, elas já provocam mal, mas gostaria que a senhora reforçasse um pouquinho sobre os malefícios que o uso desses substâncias provocam aos motoristas. É relativamente comum o uso de cocaína para se manter desperto durante a condução do veículo, né, o exercício profissional dirigindo. Infelizmente, isso gera vários riscos. Em relação à direção especificamente, tanto tem a mesma questão do arribite, de deixar mais desperto, mas também diminuir reflexo, como também pode levar à exaustão. Chega um ponto que a pessoa fica exausta e às vezes, até pelo efeito da droga, não percebe que já está a ponto de cochilar. Às vezes a pessoa não tem uma autopercepção muito boa de que já está correndo risco e de que os reflexos já estão reduzidos. Fora que o uso de cocaína propriamente dito traz inúmeros malefícios para a saúde. Além de ser sempre desejado pelo corpo uma dose maior para que se consiga o mesmo efeito que se tinha antes, porque as drogas de forma geral têm essa questão, né? Você usa uma certa quantidade e tem uma reação que você considera agradável. E para você conseguir essa mesma sensação, as doses vão ao longo do tempo precisando ser maiores, aumentando mais ainda o risco à vida. Porque além de causar a dependência propriamente dita, aumenta o risco de AVC, de infarto, de edema agudo do pulmão, de alucinações e delírios, inclusive enquanto está dirigindo, no caso dos motoristas. Pode fazer abdômen agudo, que é um quadro equivalente a um apendicite, por exemplo, né, sugestivo. Vários riscos, tanto respiratórios, quanto cardíacos, quanto neurológicos, estão envolvidos com o uso prolongado da droga. Sangramento do nariz, até perfuração mesmo do septo nasal, vários problemas oculares, enfim, não é recomendado em hipótese alguma. E não é uma questão de preconceito, é uma questão de estudar mesmo o efeito das drogas no organismo, que não vale a pena. A saúde é sempre prioridade. E quais são as dicas que a senhora poderia passar para os motoristas, né? Dicas de cuidados da saúde, né? Que possam manter eles mais acordados. O que é que esses motoristas podem fazer no seu dia a dia para estarem mais atentos?